Pronto, estamos ao vivo para mais um estudo bíblico, aula de discipulado, reunidos aqui nesta super terça-feira, dia 4, 5 hoje, né? Dia 3. Não é nem 4 nem 5, errei os dois. Hoje é 3 de setembro de 2024. Estamos ao vivo e vamos avançar. E hoje falaremos sobre a importância da igreja local, sobre culto na nossa igreja, sobre o contexto e a diferença da igreja local, sobre a importância de congregarmos, e traremos luz neste assunto, confiando e crendo nessa palavra que é viva e eficaz, é espírito e vida, que é luz para os nossos pés e que ilumina os nossos caminhos. Então, eu creio que os olhos dos nossos corações serão abertos, o espírito de sabedoria e de revelação nos trará o pleno entendimento e conhecimento do Senhor e nos fará entender a importância da igreja local, a importância do congregar e como nós devemos fazer isso. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa igreja local, que na raiz da sua palavra ela é chamada como eclésia, né? É o simbolismo verdadeiramente da família cristã aqui na Terra, né? É onde a casa, né? A Bíblia fala sobre a casa de oração, né? É a casa da família de Cristo nessa terra, onde essa família nasce, se desenvolve e se relaciona, né? É o centro, o eixo da vida cristã, enquanto comunidade, enquanto sociedade pública dentro da cidade, da região, do bairro, da microrregião que ela está implantada, né? É o ambiente que Deus preparou e estruturou para que nós sejamos tratados, disciplinados, instruídos, inspirados, ensinados por Deus de maneira coletiva, né? E nada e jamais será e poderá ser substituída, né? Por isso que, biblicamente, nós somos instruídos, a cultuarmos a Deus, a nos reunirmos, como a Bíblia diz, né? Trazemos a junção, a reunião dos santos, né? Através do culto racional, prestando o nosso culto racional a Deus, e onde, então, nós localmente fazemos um ritual, né, de louvor, de adoração, de oração, de ensino e de ministração da palavra, onde Deus nos traz uma palavra através dos ministros dele, além de nós desfrutarmos de um tempo de comunhão entre os irmãos, né, que, biblicamente, o Senhor fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Hebreus 10, 25 diz assim, né? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A admoestação é, de fato, chamar para perto no sentido de alertar mesmo, uns aos outros, que nós não podemos deixar de congregar. Como aqui o escritor de Hebreus está falando, né, como é costume de alguns, né? E hoje nós estamos num momento e num tempo cronológico nosso aqui na Terra, nessa nossa geração, principalmente depois da pandemia, né, em que o desenvolvimento da tecnologia nos levou, e isso foi muito benéfico, né, a irmos para o digital, a fazermos as coisas online. Graças a Deus por isso, hoje nós podemos ter aqui essa comunhão, por exemplo, esse estudo aqui, né? Temos pessoas de vários lugares aqui diferentes, não só aqui de São Paulo, como outros lugares do Brasil. Nossa irmã que está lá em Minas. Então, graças a Deus pela tecnologia que nos proporciona isso, né? Mas isso hoje a gente tem que entender e não deixar o que seja algo que venha substituir o nosso costume de congregar e de estar inserido dentro da igreja local, né? Isso é uma ferramenta que deve ser e usada, sim, muito bem utilizada, complementarmente. Então, muitas vezes, ok, eu tive
um imprevisto, eu tive isso, eu tive aquilo, eu estou longe, eu não estou conseguindo, enfim, existem vários contextos, mas que devem ser tratados como exceção. E aí, para tratarmos a exceção e para conseguirmos trabalhar essas exceções e não deixar ninguém de fora, sim, legal, muito bom usarmos a tecnologia e usarmos essa questão da digitalização para podermos alcançar e estarmos próximos um do outro, mesmo que à distância, né? Como nós estamos fazendo hoje aqui. Temos alguns presentes aqui e a maioria está à distância aqui. Mas uma coisa não substitui outra, né? É uma coisa e outra. E por quê? Porque nós vamos entender um pouquinho mais para frente aqui a importância e o contexto de uma estrutura de comunhão conjunta, agrupada pelos santos, né? E nós vamos entender como isso é de fato e de verdade o plano de Deus e a estrutura que o próprio Deus criou para nós vivermos através da comunidade, né? Então, nós temos que entender que, assim como o salmista falou lá no Salmo 133, verso 1 e diante, o versículo que eu citei para vocês. E disse o salmista assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nessa Salmo 133, verso 1 e diante, né? Então, olha a importância disso, né? Que a Bíblia está dizendo que ali Deus, né? O óleo simboliza a unção, o poder de Deus, né? E aqui a simbologia de Arão no Antigo Testamento é o sacerdote, o ministro, o pastor, né? Que está o anjo da igreja, né? Que desce primeiro sobre o cabeça e depois o óleo de Deus, o poder, a unção do Espírito, né? Vai tocando as vestes, ou seja, vai tocando todo o corpo, toda a igreja local, né? Então, isso é importante, porque dentro desse contexto, olha o que Deus fala, que ali ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, ele nos acrescenta a bênção e a vida, que é diferente. Uma coisa não substitui outra, quero ressaltar isso. É uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra, né? Então nós temos que entender que na comunhão entre os irmãos, quando a gente está em comunhão, juntos, ajuntados no mesmo local, existe uma bênção ordenada aí, uma unção, um poder, uma virtude do Espírito Santo de Deus que opera de maneira diferente e livremente do que quando nós estamos individualmente orando a Deus ou em dois ou três só reunidos. É diferente quando nós estamos reunidos para prestar o nosso culto a Deus na igreja local, quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma oração em dois ou três, ou quando nós estamos no nosso momento de intimidade sozinho com Deus. Uma coisa não é mais importante que a outra, uma coisa não é pior ou melhor que a outra, uma coisa é complementar a outra. Entendeu? Então, muitas vezes hoje, as pessoas, eu vejo muitos, infelizmente, tem crescido demais, né? Uma população de desigrejados, né? E principalmente, como eu falei, depois da pandemia, isso vem sido uma constante, vem crescendo demais, né? Porque as pessoas desacostumaram a ir para a igreja, que as igrejas estavam fechadas, e aí acabaram realmente se acomodando num contexto, não, vou assistir online, assisto o culto online, não sei o quê, mas nunca é a mesma coisa. Primeiro, espiritualmente, que não é a mesma coisa. Segundo, que obviamente também a gente sabe que existe um contexto totalmente diferente. Quando a gente está em casa, ou está no escritório, ou seja lá que o valha, né? Assistindo online, o nível de concentração e de atenção que a gente vai dar nunca vai ser o mesmo, porque nós vamos ter muitas interferências externas que vão trazer influência para tirar a nossa atenção da palavra, para tirar a atenção daquilo que nós estamos fazendo naquele momento, né? É a criança que chora, o cachorro que late, a mulher que fala, o outro que não sei o quê, o telefone que toca. E quando nós estamos concentrados, focados naquilo, naquele momento na igreja, cultuando ao Senhor, a gente está mais blindado contra essas influências externas, né? Além do que, como eu disse, o principal é que existe sim algo diferente da parte de Deus quando nós nos reunimos e estamos em comunhão entre os irmãos para cultuar a Deus. Porque aí, nessa junção e nessa comunhão entre os irmãos, a Bíblia, como eu li para vocês agora, Deus ordena a bênção dele e nos acrescenta vida. E isso é uma coisa singular e muito específica
específica para quando nós estamos cultuando a Deus unidos na igreja local. Né? Por isso a importância da igreja local. Existe uma unção corporativa do corpo, que advém do quê? Do ajuntamento dos santos. Né? Então, quando essa unção corporativa ela se estabelece, que ela é estabelecida através do ajuntamento dos santos, nesse ambiente há a manifestação de curas, de libertação, de exortação, de acréscimo, de refrigério, de ensino, de correção, né? Então, a gente perde muito quando a gente deixa de congregar ou despreza esse ajuntamento do corpo de Cristo. Né? É muito importante nós entendermos isso. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas 7, versículo 1 em diante. Né? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, aqui é um contexto, aqui no Antigo Testamento, falando que exatamente quando eles estavam ali reunidos para prestar o culto deles ao Senhor, né, Salomão, que era ali, fazia o papel do sacerdote, estava acabando de orar e desceu fogo do céu, né, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma manifestação diferente, um fluir, um mover diferente do Espírito Santo, do Senhor Jesus, quando nós estamos congregando na igreja local e quando nós estamos reunidos para cultuar o Senhor. Né? Então, ali é quando a gente entende que... Eu vou ler para vocês aqui, quer ver? Deixa eu dar a referência bíblica aqui para vocês. Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 26. Olha o que Paulo fala, estava ensinando a igreja de Coríntios na época, né? Que fazer, pois, então, né, irmãos, quando vocês se ajuntarem para cultuar e para congregar juntos, né? Quando vos reunis, um tem salmos, outro tem doutrina, outro traz revelação, o outro traz uma língua estranha e o outro a interpretação, e tudo isso é feito para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha a importância do ajuntamento, porque neste ajuntamento a diversidade dos dons, dos ministérios, né, que Deus confiou a cada um de nós, ela deve ser manifestada na igreja para que seja feita a edificação do corpo. E assim é que o Senhor ensina que nós, como corpo de Cristo, vamos sendo edificados individualmente e como igreja local também. Né? O mesmo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, assim, olha, aqui ele está falando dos dons ministeriais, né? Aí ele está falando assim, olha, o próprio Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou outras versões falam mestres, que são os professores, né? Então aqui está falando de dons ministeriais, que são os 5 dons ministeriais. Então nós estamos falando aqui de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, certo? Querendo o quê? Nós vamos depois, mais para frente, entrar, né, nos dons, nos 7 dons, nos 5, 7 e 9, né? Nos 5 dons ministeriais, nos 7 dons de Cristo e nos 9 dons do Espírito. Nós vamos fazer uma aula sobre isso também, nós vamos entender um pouco mais falando sobre dons espirituais, dons ministeriais, etc. Né? E aí, não vou entrar nisso agora para a gente não se estender, porque não é o foco, mas eu quero explicar o contexto e a importância disso, né? Porque olha o que ele fala aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o próprio Deus distribuiu os dons ministeriais, e aí o
o que a gente tem que buscar, e uma igreja plena e completa, uma igreja local plena e completa, é a igreja que efetivamente flua nos 5 dons ministeriais também, né? Que são diferentes uns dos outros, né? E que aqui não tem melhor ou pior, não tem mais importante ou menos importante. Todos eles foram distribuídos por Deus aos homens. Por quê? Olha o que fala no versículo 12 aqui. Porque Deus estava querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, de novo aqui, né? Também os dons ministeriais, eles são para a edificação do corpo. Deus dá aos homens para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então, quando é que nós vamos conseguir nos reunir para que haja a manifestação dos dons? Do pastoreio, do apostólico, da profecia, do evangelista e do mestre. Quando nós estamos reunidos na igreja. Né? Então, isso vai trazendo o quê? O aperfeiçoamento, vai trazendo crescimento, né? Vai trazendo musculatura, né, para o corpo. Aí, até que, olha o versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Outras versões falam até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais, olha só, olha que importante, olha o que Paulo está exortando aqui, está falando, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrinas, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, olha que coisa tremenda, né? Está falando aqui, para que nós cresçamos, né? Para que nós, como membros do corpo de Cristo nessa terra, possamos crescer. E, então, nós fiquemos bem ajustados, cada um dentro daquilo que foi chamado para fazer, para cada um dentro do alinhamento do seu propósito, do seu desígnio como membro do corpo de Cristo nessa terra, né? Segundo a justa operação de cada uma das partes. Então, olha aqui, quando a gente está junto, cada um vai operando e um vai ajudando o outro, um vai edificando o outro. Né? Como também a Bíblia nos ensina, que um machado afia o outro, que um irmão afia o outro. Segundo a justa operação de cada parte, fazendo um aumento do corpo para edificação e amor. Né? E é aí, então, que a gente aprende a deixar de ser menino. Né? Aí é que a gente aprende a deixar de ser menino, muitas vezes enganados por vento de doutrinas de homem, que astutamente estão aí fazendo, enganando de maneira fraudulosa, de maneira ilícita, de fato, para os seus próprios interesses, aqueles que estão dentro do corpo, fazem parte do corpo. Eles não estão enganando quem está fora. Né? Aqui o contexto é exatamente o Paulo está falando daqueles que estão dentro. Né? Porque é na igreja que nós somos edificados, que nós somos acrescentados, que nós crescemos como membros do corpo. É na igreja que nós exercitamos isso. Né? E aí, olha também o que Paulo falou, agora eu vou citar para vocês aonde está a referência dos dons espirituais que Paulo deu, que Paulo citou, os 9 dons do Espírito. Então, quando ele fala lá em 1 Coríntios 12, ele está falando assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados por ídolos do mundo, mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Agora ele entra falando aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito é só um. Há diferentes tipos de ministérios ou de dons ministeriais, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aí ele está falando aqui, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, dom de curar, a outro dons espirituais, dons de operar milagre, dons de profecias, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele distribui individualmente cada um como quer. E aí ele fala que isso é exatamente para quê? Para a edificação do corpo. Então, de novo, né? Quando que a gente tem a oportunidade de provar a manifestação da diversidade dos dons do Espírito? É quando nós congregamos e estamos na igreja local cultuando a Deus. Então, olhem a importância e entendam o quanto é importante nós, como falamos no primeiro versículo que nós lemos, nós não deixarmos de cultuar como é o costume de alguns, né? E aí aqui está falando um pouquinho, na sequência da apostila, da estrutura da igreja, né? Fala aqui do corpo diaconal, fala aqui quando um visitante entra, fala um pouco aqui do rito, né? Do culto, que quando o corpo diaconal é o corpo da igreja que efetivamente presta o ministério de serviço, né? O ministério de servir, o ministério de socorros, né? E de serviço. Sempre quando a gente chega na igreja, facilmente a gente já identifica, né? São aqueles irmãos que estão sempre ali, né? Recebendo os irmãos, preparando a igreja para o culto, orando para que tudo saia bem, cuidando de todos os detalhes, de todos os bastidores, né? Esse é o corpo diaconal, ou diaconato da igreja, né? E é extremamente importante, é um pilar fundamental da igreja, né? Eu tenho e conheço vários e vários testemunhos, né, de muitos irmãos que se converteram e foram tocados, por um diácono ao serem recebidos na igreja quando entraram, por um aperto de mão, por um sorriso, por um abraço, por um acolhimento, e aquilo mudou a vida dele e ele viu a expressão do amor, da graça e do favor de Deus através de um simples sorriso, de um simples bem-vindo, de um simples boa noite, de uma saudação que um diácono fez e de um acolhimento que esse diácono trouxe. E foi aquilo que já suficiente fez com que ele entendesse o amor de Deus pela vida dele e recebesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque isso não é única e exclusivamente uma função do ministro, do pastor que está ali em cima do púlpito, não. É o corpo que se move como um todo, fazendo as coisas acontecerem. Então, a gente tem que entender que ali nós estamos de fato... Encontrei isso na internet. Não, Siri, fica quietinha. Tá tentando entrar aqui, a Siri está tentando nos interromper aqui. E esses irmãos são voluntários, que eles entendem o chamado de Deus para suas vidas e se disponibilizam a servir, a prestar e desenvolver o ministério de socorros e serviços, né? Para que a palavra seja pregada sem impedimento. Eles cuidam para que as cadeiras estejam arrumadas, para que a igreja esteja limpa, para que o banheiro esteja asseado e limpinho, para que tudo esteja organizado e bonitinho. Então, eles fazem o culto acontecer no seu desenrolar e no seu efetivar, né? É muito importante e a gente ter zelo e gratidão pelo trabalho dessas pessoas, e sempre a gente procurar também auxiliá-los naquilo que for possível para aliviar a carga do trabalho deles, né? Porque é um trabalho muito árduo realmente, é um trabalho efetivamente de serviço e de socorro, de fato, né? Verdadeiramente são aqueles os que prestam os primeiros socorros mesmo, né? Dentro da igreja. São aqueles que, exatamente, né, como a Dai está falando aqui, aqueles que estão com a mão na massa sempre, né, no bastidor, né, e tem um trabalho a ser desenvolvido extremamente importante, né? Então, é importante também a gente sempre lembrar daqueles que nos visitam, né? Sempre lembrar também quando a gente dá os comunicados e falar da agenda da igreja, quando a gente está dentro de um rito, né, de um culto. É importante a gente trazer acolhimento e pertencimento para as pessoas que estão nos visitando, para que elas efetivamente entendam e sintam o acolhimento de
uma família de fato e de verdade, né? Como é a essência do Evangelho. Então, dentro também daquilo que é a dinâmica do culto acontecer, a gente sempre traz também nos nossos cultos os louvores, né? E muitas vezes, Deus abençoe, beijo, beijo. Vou com Deus, viu? Obrigado, mano. E muitas vezes a gente questiona até e vê. Calma, obrigado, querida. A gente questiona, principalmente quem não está acostumado, né, a cultuar, e vai numa igreja evangélica a primeira vez, etc., e se dá com aqueles louvores e vê aquilo acontecendo e não entende muito bem, né? Mas é por meio, né, do louvor que, quando a gente traz ele para o início dos cultos, é o momento que eu sempre falo, né? O louvor ele tem a função de efetivamente nos trazer para um momento de conexão, de comunhão e de reflexão com Deus, né? É o momento preparatório. Eu falo que o louvor é aquele que prepara e ara a terra dos nossos corações para receber a boa semente que é a palavra. Né? Então a gente tem um momento ali que as músicas são tocadas, né? E que a gente vai então com naquela entrega com Deus, né, se desconectando das preocupações ou das mazelas da nossa alma ou das inquietações que estão ali permeando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente vai sendo levado e conduzido a estarmos plugados e conectados com Deus, né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma estrutura inicial dentro dos nossos cultos de louvor e de adoração, porque de fato isso é aquilo que prepara os corações, né? Ou ao menos deveria ser, né? É essa a função do louvor, da adoração, de nós cantarmos músicas em adoração a Deus, né? Num primeiro momento, antes de nós recebermos a palavra, porque esse é o momento que nos leva na comunhão com o Espírito, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, e que nós nos aquebrantamos, que nós ficamos mais sensíveis, porque nos plugamos e nos conectamos com Deus, ficamos mais sensíveis para escutar a palavra dele, para estarmos na mesma sintonia que ele, né? Então, é muito importante que nós tenhamos uma estrutura também, né, aí entra a importância não só das músicas e de cantores, mas entendendo que esse também é um ministério, né, a ser desenvolvido, o ministério de louvor e de adoração, né, pelos músicos e pelos cânticos, né, porque de fato, né, o louvor nada mais é do que a palavra cantada, ou deveria ser. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado também com o quê? Com os tipos de músicas e de letras que nós colocamos nos nossos louvores, né? Nós devemos ter muito zelo com isso, né? Porque tem muita música evangélica mesmo, né? Com letras que estão totalmente desalinhadas com aquilo que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus, né? E a gente vê essas músicas muitas vezes bombando e fazendo um grande sucesso aí, né? Mundo afora, e elas estão totalmente desalinhadas com aquilo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, né? Então é muito importante nós estarmos atentos também, porque, na verdade, quando nós estamos declarando, nós já falamos sobre o poder da declaração, né? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, com as expressões que saem dos nossos lábios, né? Então, esse é um momento muito importante dentro dos nossos cultos, né? O salmista falou lá em Salmo 150, assim, né? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o aos adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus habita no meio dos louvores, né? E o escritor de Hebreus disse assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Então,
Nesse momento que nós louvamos a Deus, estamos adorando a Deus, nós estamos confessando o nome de Deus, estamos confessando a nossa crença em Deus, estamos confessando e levando a Ele a nossa adoração. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que ali nós não estamos cumprindo uma tabela, né? E muitas vezes a gente acha que é ali o momento, a gente vê as pessoas totalmente dispersas, no momento que está ali só cantando uma música e deixando. Não, é importante, quando nós vamos cultuar, nós nos posicionarmos para prestar o nosso culto a Deus. Né? Não como a gente está indo para o clube, e hoje eu vejo isso muito acontecer. E aí, indistintamente, eu não estou falando aqui de placa de igreja nem de nada, né? Mas a gente vê muito acontecer que as pessoas vão para a igreja muitas vezes como quem vai para um clube, ou como quem vai para um show, né? E vai ali, e levanta a mão, e pula, e dança, e grita, e canta, e etc, etc, mas não está buscando efetivamente essa conectividade, essa sintonização de coração dele com o coração do Pai, um derramar, um quebrantar, né, da sua alma diante de Deus, e nós estamos ali para isso, para prestar o nosso culto, ou seja, nós é que devemos prestar o nosso culto a Deus, né? A expressão americana para cultuar é servir, né? Nós é que estamos prestando o nosso serviço a Deus, né? Para a edificação uns dos outros. Então é muito importante nós estarmos posicionados e alinhados quando nós formos prestar o nosso culto a Deus, não ir aleatoriamente brisando e achando que, não, beleza, vamos lá, não sei o quê, mais um dia. Não, já eu sempre aprendi e com Deus a já começar a prestar o meu culto antes de sair de casa. Né? Já na maneira, quantas e quantas vezes eu fui me vestir, por exemplo, para cultuar a Deus, e o Espírito Santo falou: não quero que você vá com essa roupa, quero que você vá com essa. Né? Não quero que você vá com esse perfume, quero que você vá com esse. Não quero que você vá desse jeito, quero que você vá com esse. Então, na hora que eu estou saindo, me preparando para ir prestar o meu culto, eu já estou prestando o meu culto antes de sair de casa. Né? Já buscando me conectar, orando em línguas, adorando ao Pai, buscando no Espírito o que Ele quer de mim, para que eu esteja atento, como que Ele quer me usar, como que eu posso servir os meus irmãos, né? E para prestar realmente em ação de graças o meu culto ao Senhor. A Bíblia diz acerca de um culto racional a Deus, que é oferecer o nosso corpo como sacrifício santo, suave e agradável a Deus. Então, nós estamos oferecendo realmente o nosso corpo, estamos levando o nosso corpo para lá, né? Para a igreja local, para prestar o nosso culto para ele. Isso é muito importante. Nós nos alinharmos para isso. Quantas e quantas vezes, às vezes, uma roupa que eu estava usando, né? Um irmão foi tocado e pela roupa que eu estava usando, às vezes, quando eu usava e a gente tinha costume, uso e costume de cultuar de terno e de gravata, quantas e quantas gravatas eu não dei porque o irmão gostou da gravata e aquilo teve um significado importante, tocou a vida dele, né? Quantos paletós já não dei, quantas camisas já não dei, já, entendeu? E é a multiforme sabedoria de Deus se manifestar. E nós temos que estar atentos a isso. Entendeu? E no momento em que nós estamos louvando a Deus, nós temos que efetivamente ser dirigidos pelos ministros de música, né? Que da mesma forma que os diáconos são voluntários e oferecem seus dons e talentos para nos abençoar, né? E engrandecer a Deus com a sua arte, com os dons, né, que Deus confiou a eles. Então é importante nós entendermos isso e estarmos alinhados quando nós estivermos prestando o nosso culto a Deus. Não podemos prestar o nosso culto a Deus de qualquer maneira, porque senão nós vamos entrar frio e sair congelado. Não vai adiantar nada. Então é melhor ficar em casa. É melhor nem fazer nada. Entendeu? Não precisa, porque você vai se sacrificar. É o que a Bíblia diz em sacrifício de tolo. Você vai se sacrificar à toa. Você vai oferecer o seu corpo em sacrifício à toa, que não é para cultuar. Então é melhor você fazer outra coisa. Né? Então a gente tem que realmente aumentar a esperança do nosso coração, alinhar a nossa mente, o nosso coração, e disponibilizar para Deus aquilo que Ele nos emprestou e que Ele nos confiou como dons, ministérios e unções,
para que, efetivamente, quando nós prestemos o nosso culto, nós estejamos posicionados dentro daquilo que realmente é um culto racional a Deus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então, glória a Deus. Né? Nós devemos ter zelo e apreço pela obra de Deus, né? Porque assim, então, nós desfrutaremos, né? Nós irmos para um culto sem esperança. É a mesma coisa que tinha um pastor amigo meu que falava que a gente ir para um culto sem esperança é a mesma coisa que a gente tomar banho de capa de chuva, né? Ou seja, não vai adiantar nada, né? E por que você vai? Vocês já viram isso? Que muitas vezes a gente vai cultuar e aí o irmãozinho fala: Ih, hoje o culto não deu nada, o pastor estava meia boca, não sei o quê, o negócio estava meio frio, não sei o quê. Aí na mesma igreja, no mesmo culto, o outro irmão: Nossa, hoje o culto foi top, que palavra maravilhosa, não sei o quê. Como é que você explica isso? Né? Então, o que acontece? Acontece que quem faz o culto somos nós. Né? Porque eu já sempre ensinei, sempre falo para vocês, a unção que a gente considera, essa é que nós vamos desfrutar. Então, o ambiente que a gente considerar, se nós nos alinharmos e nos posicionarmos, considerando de fato e de verdade, prestarmos o nosso culto a Deus, né? O nosso culto racional a Deus, alinhado a esse formato que eu estou trazendo aqui para vocês, efetivamente não tem essa. E não importa que seja uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, uma palavra de revelação, uma palavra profética, não importa qual será o mover de Deus através do seu Santo Espírito na igreja naquele momento. Não importa quais sejam as músicas, nós é que vamos ali ser edificados de acordo com o posicionamento do nosso coração. Então nós podemos entrar frio e sair gelado de uma igreja, num culto. Entendeu? Então, e aí? Quantas e quantas vezes, né? A gente, uma vez tinha uma igreja bem simplesinha, a gente não tinha estrutura de som, o som era ruim, não tinha os irmãos que tinham o dom muito desenvolvido por louvor, etc. E assim, irmãos, era uma sofrência. Era triste, era triste. E eu ficava numa luta, até que um dia o Espírito Santo me ensinou. Eu aprendi a deixar essas coisas de lado, a deixar essas coisas naturais e limitantes do homem, né, de lado, e realmente abrir o meu coração e ficar com aquilo que era bom. Tinha um irmãozinho que mal sabia falar o português, que mal sabia falar, que mal sabia cantar, e que tinha uma voz toda desafinada, e um som ruim, não sei o quê. Não estou falando que nós temos que ser assim, nós devemos fazer o melhor para Deus, certo? Mas o melhor dentro das nossas condições. Né? E aquele era o melhor dele, era o que ele tinha. Né? Então, se era o melhor dele que ele tinha, e se eu estava lá, então eu recebia dele o melhor que ele tinha, e considerava aquele o melhor que ele tinha, e honrava aquele o melhor que ele tinha. E quantas vezes eu fui abençoado e fui acrescentado por isso? Entendeu? Então, nós temos que entender essas coisas. Né? Que é importante nós estarmos alinhados para prestarmos o nosso culto a Deus. E no momento em que nós estamos louvando, muitas vezes vocês já devem ter visto, né? E muitas vezes os ministros falam: levante suas mãos, não sei o quê, porque esse é um ato do quê? De rendição a Deus, de louvor, de gratidão. Né? Essa é uma atitude física, natural, em que nós expressamos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. 1 Timóteo diz assim: quero, portanto, que os varões, 1 Timóteo 2, 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, é um ato de rendição a Deus, é um ato de adoração a Deus, é um ato de louvor a Deus, o fato de nós levantarmos as nossas mãos. É uma atitude corriqueira nos momentos de louvor e de adoração a Deus, enquanto nós louvamos e cantamos, nós levantamos a nossa mão. É uma atitude bíblica que representa a rendição a Deus. Enquanto a gente declara com a nossa boca aquilo que está sendo cantado. Então, é mais uma maneira de nós prestarmos o nosso culto a Deus.
E aí vem o momento da palavra no rito do culto. E no momento da palavra, tão quanto os outros momentos, é muito importante nesse momento, que é o principal momento, não que os outros sejam menos importantes. Eu já cheguei, vou contar um testemunho para vocês. Uma vez eu ganhei um carro entrando na igreja no Amém, no final do culto. Era um culto de quarta-feira. Eu lembro até hoje, foi um Honda Fit que nós compramos. Tinha acabado de sair o Honda Fit, a gente queria comprar, estava vendo para comprar um carro, e o senhor nos deu um carro desse zerinho. E foi assim, era uma quarta-feira, o culto terminava quarta-feira por volta de 9h30, 10 horas. Começava às 7, terminava 9, 9 e pouco. Era lá em Osasco que nós congregávamos. E aí eu trabalhei até mais tarde, tive reuniões, etc. Já era tipo 8h30, 15 para as 9. Aí eu estava indo para casa. O Espírito Santo falou, vá lá. Eu falei, mas senhor, eu vou entrar, vou chegar lá, já vai ter acabado o culto. O Espírito Santo falou, vá lá cultuar. Eu falei, não vou, não vou. Estava longe, era 30 quilômetros, não sei o que, aquela luta. Eu falei, não faz sentido nenhum, não vou, não sei o que. Eu estava indo para casa, aí já estava perto de casa já, não sei o que, teimoso, né? Aí o Espírito Santo falou, vá lá. Aí eu falou a terceira vez, eu falei, bom, melhor obedecer, né? Fiz o retorno, e fui. Cheguei lá, bom, o culto atrasou um pouco para terminar. A hora que eu entrei na porta da igreja, a porta já estava, os diáconos já estavam fechando a porta, o pastor estava dando a bênção apostólica já, né? Aí o diácono que estava na porta abriu para entrar. Aí, a hora que eu entrei, o pastor ia começar a dar a bênção apostólica, o pastor me viu no púlpito entrando, falou assim, irmão Hermínio, você crê? Eu falei, eu creio, sem ver. Ele falou, então estende sua mão aí, abre a sua mão. Falei, amém, fiz assim. Ele falou, então receba que eu estou vendo a chave de um carro descendo na sua mão agora. Uma semana depois a gente estava com o carro. Entendeu? Então, todos os momentos do culto e foi algo sobrenatural, que Deus moveu realmente, porque a gente não tinha condição de comprar aquele carro naquele momento. Foi algo que Deus moveu sobrenaturalmente mesmo. Né? Então, todos os momentos do culto não importa. O que importa é o nosso coração e a nossa posição em prestar o nosso culto a Deus. Então, eu fui sincero. Deus não falou que era lá para ganhar o carro. Eu fui em obediência, para cultuar a Deus. Eu falei, então, mesmo que seja para eu chegar para o amém, eu vou chegar para o amém e vou dar o amém para você. Mas foi a minha obediência a Deus. Entendeu? Então, não importa. Às vezes, Deus se manifesta no culto, num louvor, numa palavra, às vezes é num abraço, num irmão, num sorriso, numa manifestação. Nós temos que estar atento a todo o rito do culto. Quantas e quantas vezes eu já fui abençoado nos 47 do segundo tempo? Entendeu? O povo já tinha ido embora, na porta. Então, nós temos que estar ligado e não ir para a igreja ou para o culto como se a gente fosse para o clube, que nem eu falei para vocês. É muito importante nós estarmos ligados no movimento, no mover do Espírito. Né? Então, olha, nesse momento de receber a palavra, esse é o momento mais importante, vamos dizer, do culto. Por quê? Porque a palavra é o centro de todo o culto. Então, é onde nós vamos receber, de fato, ali a boa semente. Né? Então, esse momento é um momento crucial, onde a gente deve viver ele ali com toda a atenção, com toda a reverência e com toda a devoção que a gente tiver. Esse é o momento mais importante. Mais importante. Por quê? Porque Paulo falou aos romanos que a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação. Outras mensagens falam assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outras traduções falam. Mas o fato é que esse é o momento principal. É onde a nossa fé é acrescentada. E a Bíblia diz que nós, como justos, temos que viver pela nossa fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o estilo de vida do cristão. Então, onde a nossa fé é acrescentada? Ouvindo a palavra, ouvindo a pregação de Deus. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, de novo, como aquele versículo que a gente leu agora há pouco, lá em cima, para que nós não sejamos meninos levados por vento de doutrina de homem.
Então, eu já ensinei vocês e sempre falo isso. Peguem as referências bíblicas que estão sendo ensinadas, que estão sendo faladas, olhem, confiram na Bíblia de vocês, tenham isso como prática e regra de fé. Até para que vocês se acostumem e a manusear mais e entrar mais também em contato com a Bíblia, né? Eu sei que os dias são corridos, que as atividades são muitas, etc., mas nós fomos instruídos pela palavra. Nós temos que buscar, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça. Né? Nada pode substituir a primazia, né, de nós buscarmos primeiro a nossa comunhão com Deus. Entendeu? Porque, de fato, a Bíblia diz que todas as demais coisas não são acrescentadas. E entendam uma coisa: Deus não escuta e não responde às nossas necessidades. Eu estou falando de fé. Sabe por quê? Porque ele já falou que em Cristo Jesus nós já fomos supridos por todas as nossas necessidades. Ele supriu todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então Deus não vai atender o nosso clamor para suprir a nossa necessidade. Deus não vai nos dar respostas com relação a isso. Deus vai nos dar resposta com relação à nossa fé. Deus responde fé. É pela fé. Amém. Amém? Glória a Deus. Então é pela Amém. fé que nós temos, que Deus nos traz as respostas. É pelo nosso posicionamento de fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, esse é o momento mais importante. Não dá para a gente ficar em celular, meu. Entra, vai prestar o teu culto, põe o teu celular no módulo avião, deixa ali, são 2 horas e pouco que a gente fica conectado. Não é possível que 1, 2 vezes por semana a gente não consiga fazer isso. E cada vez os apelos são mais, as influências de fora são mais, para tentar tirar nossa atenção. Para que a gente não receba a palavra que é a boa semente. Entendeu? Então vai. Aí a Bíblia diz efetivamente que o quê? Né? Que o império das trevas são mais prudentes do que o reino da luz. Os filhos da treva são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? Vai num terreiro de Umbanda entrar com um celular ligado dentro de uma sessão de Umbanda para você ver o que acontece. Vê se você consegue fazer isso. Você não nem pode, é proibido. Entendeu? E qual que é o tipo de reverência que a gente tem diante de quando nós estamos escutando a palavra que traz cura, que traz libertação, que é espírito e que é vida? Não, a gente fica lá brisando, olhando para o teto, olhando no celular, olhando na rede social. Entendeu? Qual que é o efeito? Qual que é a profundidade dessa semente? Essa semente não vai nem chegar. E se chegar, não vai frutificar, não vai germinar. E não vai dar fruto. A fé não vai vir. Entendeu? Como a gente já citou na outra lição que a gente estudou, sempre quando a gente fala nesse texto de Romanos sobre fé, né, é sobre a importância de nós recebermos a palavra, nós estarmos posicionados para receber a palavra. Se o justo vive pela fé, isso está lá em Romanos 1,17. E se sem fé é impossível agradar a Deus, isso está lá em Hebreus 11,6. Então, nós não enxergamos ao afirmar que receber a palavra de Deus é a coisa, nós não exageramos, né? Quando a gente fala que a gente receber a palavra de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Né? A gente precisa entender isso de uma vez por todas, gente. Porque não é à toa que muitas vezes a gente vê, e, de novo, resposta, tudo com Deus é intencional. Eu já falei, Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção. De pessoas. Mas Deus responde à intencionalidade do nosso coração. Ele responde fé. Então é importante nós entendermos esse posicionamento que nós devemos ter quando formos cultuar. E como eu falei lá no início, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Você consegue falar? Aí você fala aqui, que aí todo mundo escuta, tá? Eu vi um vídeo na internet. Aí, deixa eu levar para você. A Dai quer dar um testemunho aqui, ó. Fala pertinho aqui.
Eu vi um vídeo na internet de uma menina que estava contando uma experiência que ela teve com Deus através de 2 missionários que eram bruxos. Ele e a esposa eram bruxas, né? E eles se converteram e, entendendo como é que a religião cristã funcionava, eles acharam que era muito fácil agradar um Deus em que os espíritos malignos se subjugavam, né? Uhum. Porque na hora de fazer um jejum, era jejum de 1 hora, tirar o açúcar, sendo que na bruxaria eles faziam jejuns pesados, assim, de dias sem comer, dias às vezes sem beber água, de, de coisas absurdas mesmo e pesadas fisicamente. E aí ele falou assim, não, não é possível, que para Deus é tão fácil assim, é tão simples. E aí eles passaram a fazer os mesmos jejuns que eles faziam na bruxaria, na feitiçaria, para Deus, e aí onde eles iam, os milagres aconteciam. Então, os cegos voltavam a ver, surdos voltavam a ouvir, né, aleijados voltavam a andar. E aí ela foi impactada pelo testemunho desse casal, né, de ex-bruxos, e aí começou a andar com eles, a ponto de começar a fazer alguns jejuns mais fortes, de demônio manifestar com ela andando na rua, indo buscar a menina na escola. É desse jeito mesmo, né? A Bíblia diz e nos ensina, olhando um pouquinho, pegando um pouquinho o gancho do que a Dai está falando aqui, sem querer sair muito do que da pauta, do ensino aqui de hoje, mas a Bíblia diz e testifica que há castas de demônios que só saem com jejum e oração, né? E por que que só sai com jejum e oração? O nível de poder de Deus é menor? Não. A questão é o quê? É a nossa fé. Não é o poder de Deus ou a fé de Deus ou a possibilidade de Deus de expulsar aquele demônio, né? Uma coisa é você expulsar o demônio que está ali fazendo graça e dando risada. Outra coisa é você pegar o demônio que pega e que se aposta de uma pessoa e lança a pessoa na parede ali, você junta 10 homens grandes e não consegue segurar a pessoa. Eu já presenciei, já expulsei demônio assim. Uma irmã que se levantava, aquele esse filme de poltergeist mesmo. Que a irmã se levantava, se dobrava inteira, falava, vixe, vai quebrar a coluna. Entendeu? Levantava do chão e jogava pá, no chão de novo. Entendeu? Tampava na parede. Juntava 10 homens e não conseguia segurar. Entendeu? Quase quebrou a igreja inteira. Entendeu? E aí? E aí, a hora que você vê e vai lidar com um demônio desse, como é que é a tua fé para lidar com isso? A maioria, ó, que tinha de irmão que saiu vazado, filho. Entendeu? A Fabi tá falando que tem um testemunho também. Aí depois você abre aqui e conta para nós, Fabi. Você abre a sua câmera e conta para nós. Que tinha de irmão que saiu vazado, ó. Então, por quê? Porque o jejum e a oração são instrumentos que Deus nos deu, né, e práticas de regra de fé para a edificação da nossa fé individual, para que nós estejamos fortalecidos, para que nós estejamos sensíveis, enfraquecendo a influência da nossa carne, da nossa alma, e fortalecendo a influência do nosso espírito em nós. É para isso que serve o jejum e a oração. Então, ensinei vocês e tenho falado da prática da oração em línguas. E falei do dom de línguas, da diversidade de línguas, e que o único que tem aí as diversidades de dons, as subcategorias dentro do dom de línguas, é a oração de línguas, que é o único dom que Deus nos deu para a nossa própria edificação. E é por isso que Paulo falava, e por isso que Paulo tocou o terror onde ele ia, ele fazia e desfazia o que ele fazia. Porque o que ele falou? Beleza, vocês todo mundo estão aí, mas se juntar todo mundo aí, ninguém ora mais em língua do que eu. Por isso. Por que que ele era quem ele era? Por que que ele foi quem ele foi? Por isso que ele fez o que ele fez. Por quê? Porque ele orava mais em língua que todo mundo. Ele se edificava mais do que todo mundo. Então não tem mistério, não tem, por que que Deus faz, por que que Deus não faz? Nos anos 90, a igreja cristã evangélica no Brasil, houve um grande avivamento aqui, que nós víamos a manifestação, eu peguei o finalzinho disso, quando eu me converti, mas via-se e falava-se muito da manifestação, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas acontecendo. Foi um mover muito grande da parte de Deus nas igrejas com relação a isso. E por que que a gente não vê isso hoje? Se o próprio Senhor Jesus falou na igreja que obras maiores nós veremos, faríamos que a dele. E aonde foi parar isso? Por quê?
Porque também nunca a igreja se mobilizou tanto em oração, em jejum, em oração em línguas, como naquela época. Entendeu? Mas é chegado o tempo do grande último avivamento do Senhor nessa terra, e é um tempo, por isso que eu tenho falado para vocês, dediquem-se à oração, dediquem-se à comunhão com o Senhor, porque isso será necessário, estarmos fortes, fortalecidos, para enfrentarmos dias maus. E para que o Senhor também possa derramar tudo que Ele tem para nossas vidas. É importante estarmos fortalecidos e fundamentados. E isso é através da prática. Não tem como, é que nem academia. Não tem como você querer entrar na academia, fazer uma semana de academia e estar bombadão com o abdômen chapado. Não vai rolar, filho. Hoje tem até aparelho elétrico de eletroestimulação para você fazer isso, mas se você não for lá fazer e não fizer aquilo durante um período e não cumprir o processo, também não vai rolar, não tem jeito. Tem processos que aceleram. E quais são os grandes aceleradores de sensibilidade, de fortalecimento no espírito? Oração em línguas. Jejum e oração em línguas. Entendeu? Então, vai para cima. Eu tenho falado para vocês, eu tenho aí nos últimos tempos vindo numa prática aí de 3 horas de oração em língua todos os dias, madrugada, de manhã, e fiz um jejum de 40 dias, comecei outro jejum de 20 dias agora, e estou descendo diante de Deus, porque Deus está falando comigo, então eu tenho que ser primeiro a puxar a fila. E estou falando isso para a glória de Deus, porque eu tenho que dar o exemplo, mas eu estou falando do que eu estou fazendo para vocês. E eu não falei nada na minha casa, hein? Eu não falei nada, eu simplesmente comecei a fazer. Aí eu coloquei no meu dia 1º de setembro, eu entrei no mês de setembro, dia 1º de setembro eu comecei o meu jejum. Tanto é que eu tomei o café da manhã lá com vocês e depois não fiz mais nenhuma refeição, só estou fazendo uma refeição por dia. Por quê? Porque também isso foi uma estratégia, foi uma instrução que Deus me deu. Certo? Porque também não estou deixando de treinar, de fazer academia. Então eu também estou buscando o fortalecimento também da atividade física. Então, estou queimando muita energia, estou fazendo musculação, etc., estou treinando, enfim. Então, o Senhor me deu uma estratégia para fazer a refeição do café da manhã. Então, eu treino e depois eu tomo o café da manhã, reponho minhas energias e vou e vazo o dia para o dia seguinte. E eu não fiz nada, não falei nada, nem para a Lu, nem para a Gi, para minha mulher, para minha filha. Não falei nada, simplesmente fui e comecei a fazer. Aí eu escutei no dia 1º de setembro, coincidência ou não, o que aconteceu? Eu vi a Lu falou para mim, não, eu preciso então comer até tal hora, não sei o que, porque eu comecei um jejum aqui de 20 dias. Então, amém, eu só estou olhando, só estou percebendo o movimento. Eu não cobrei nada e não falei nada. E a minha esposa poderia falar, poderia instruir, não sei o que, não. Mas tem algumas coisas que são particulares nossas com Deus. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando à igreja. Tenho alertado vocês e tenho chamado vocês, exortado vocês, chamado vocês para perto. Pratiquem, orem, dediquem-se. Não iniciem o dia de vocês e não terminem o dia de vocês sem orar. Dedique-se, levanta uma hora mais cedo, faça um sacrifício, porque o Senhor suprirá isso. Entendeu? Pratiquem isso, jejuem, orem e desçam diante da face de Deus, porque é chegado o tempo de Deus nos exaltar e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Então, como disse lá, eu sempre falo para vocês que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas sim praticantes operosos. Isso está lá em Tiago 1:22, que está dizendo assim, que nós temos que buscar a prática de Deus. Outra versão está dizendo aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não adianta nada a gente ouvir e não praticar. Certo? Ouvir a palavra é essencial, mas não vai ter efeito nenhum na nossa vida se a gente ouvir e a gente não colocar isso em prática. A gente tem que colocar os princípios que a gente aprende na pregação, ouvindo e ouvindo a palavra, na fé. Lembra que eu sempre falo? Ouve, entende, recebe, fala e pratica. A gente tem que colocar esse princípio em prática, para que isso gere transformação na nossa vida. E era uma coisa que eu questionava muitas vezes, na igreja, e os irmãos muitas vezes até muito mais
antigos de igreja do que eu, né? E eu via que a vida dos irmãos não tinha transformação. E aqui não é julgamento, ok? A gente sabe que existe processo, cada um tem um processo, cada um tem um contexto de vida, não sei o quê, nananana, mas a gente não via aquele irmão transformado. Com as mesmas práticas, com as mesmas palavras, com o mesmo estilo de vida, não sei o quê, tá. Então, como é que pode? Não é. A Bíblia diz que a palavra que o Senhor lança, ela não torna vazia para ele. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz e produz os efeitos para o qual ela é lançada. Então, a palavra é mentirosa? Não, não é mentirosa. É que a peça do lado de lá está desajustada, não está recebendo, não está honrando, não está praticando os princípios. Entendeu? Então não vai ter resultado. Não vai rolar. Por que a gente às vezes vê o irmão entrando na igreja, um novo convertido entrando na igreja, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, está voando que nem águia, e outro que está lá há 6 anos está brisando. Não tem novidade de vida, não vive novidade de vida. Por quê? Porque não considera, porque não pratica. Fica lá esquentando, como a gente fala, né? Crente que fica esquentando o banco de igreja. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não vai ter. Acha que a igreja é um clube social. E igreja não é clube. Igreja não é palanque, igreja não é show. Igreja não é para isso. Então, nós devemos estar atentos ao posicionamento como nós levamos a nossa vida e levar a nossa vida com Deus com seriedade, para que efetivamente nós vivamos a proposta de Deus para nossas vidas, que é nada mais, nada menos de plenitude dos planos, projetos e promessas dele para a nossa vida. É plenitude, ou seja, é tudo. Vivemos a vida abundante que ele conquistou em Cristo Jesus, tendo tudo, plenos, plenamente. Uma vida de satisfação, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, também na nossa vida financeira e econômica, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida física, na nossa vida material, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial. É importante que nós levemos isso a sério. Não vamos brincar de ser crente. Porque isso só vai fazer perder tempo. Entendeu? Então, melhor já ficar no mundão mesmo, agarrar o capeta e ficar com ele. Tá tudo certo. Faça as escolhas. Porque você vai ficar dentro da igreja, com um pé na igreja e outro pé no mundo? Ou vai ficar dentro da igreja sem renovar sua mente, sem renovar e sem praticar aquilo que Deus te faz? Te fala? Mas pastor, você está falando para eu ir para o inferno? Não, não estou falando isso. Eu estou usando uma expressão mais contundente, mais forte, para te chacoalhar mesmo, para te provocar. No sentido de que, não estou falando para você voltar para o mundo e para você ir para o inferno, não é isso que eu estou falando para você. Mas no sentido de que você e eu, isso primeiro serve para mim. Nós temos que viver novidade de vida todos os dias. Porque essa é a vida que Deus preparou para nós, de coisas novas, todos os dias, porque Ele faz novas todas as coisas todos os dias. Nós temos que viver essa novidade de vida, nós temos que buscar. E se nós não estamos vivendo, nós temos que buscar. E o Senhor tem nos instruído o caminho para buscarmos isso e para alcançarmos isso. E essa não é uma corrida do cachorro atrás da cenoura, que Deus coloca a cenoura lá na frente, a gente vai correndo e nunca alcança. Não, Deus não brinca com a gente. Ele é o principal e o primeiro interessado que nós tenhamos uma vida plena, porque foi isso que ele conquistou. Para isso ele mandou o seu único filho. Foi para isso, para conquistar essa vida plena para nós. Amém? Eita glória! Aleluia! Fabi, abre o vídeo aí e dá o seu testemunho, filho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pai, querida, boa noite. Então, quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu tinha vários problemas psicológicos, né? Inclusive alguns que os médicos falavam para meus pais que eu não ia sobreviver até os 20, 22 anos, por causa de umas condições psicológicas que eu tinha. E um dia eu vi o meu pai e minha mãe conversando sobre os remédios que eles compravam
Era em base, tipo, na época, R$ 420 era muito dinheiro, que hoje não é tanto, mas na época era muito dinheiro. E meus pais falaram, não, vamos dar um jeito, não sei o que lá, vamos dar um jeito. E eu vi aquilo, eu falei assim, Deus, eu vou morrer, mas eu não aceito essa condição. E me veio no coração fazer um jejum durante 15 dias. Eu parei de tomar os remédios, não falei para meus pais, eu parei de tomar os remédios e comecei a enfrentar todos os meus medos. E o médico falava que eu tinha esquizofrenia, que eu tinha quadro de suicídio, inclusive eu tinha acabado de sair de um quadro de suicídio, que acabado de chegar do hospital. E eu falei assim, Deus, eu não aceito. Eu não aceito, não sei, se o senhor, se for para eu morrer, eu vou morrer. Se for para eu ter uma parada cardíaca quando eu sair na rua, eu vou morrer, mas eu não aceito mais. E fiz o jejum durante 15 dias. Foi os piores dias da minha vida, aqueles 15 dias. Foi os dias que eu enfrentei medo, foi os dias que eu entendi que eu realmente precisava lutar contra aquilo ali que eu estava vivendo. E aí, mas foi os dias que eu tive mais medo, foi os dias mais desafiadores da minha vida, mas porém foi o tempo que eu mais conhecia Cristo ali. Mas eu Glória a senti Deus. Deus ali comigo. E eu lembro até hoje, no dia 15, eu dobrando os meus joelhos, eram umas 3 horas, porque eu não dormia. Eu morria de medo, então eu dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia, eu não dormia. Eu lembro até hoje, no 15º dia, eu dobrei o meu joelho, eu senti uma mão assim no meu ombro, e eu senti paz naquele dia. É como se o telhado da minha casa tivesse aberto e eu senti uma paz tão grande. E depois dos 15 dias eu voltei a dormir e nunca mais senti o que eu estava sentindo. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito. É exatamente o que eu estava ministrando a vocês, né? Deus honra a nossa fé. Deus responde a nossa fé, não a nossa necessidade. Então não adianta a gente falar para Deus, Deus, mas ó, estou com a necessidade de dormir, não consigo dormir, me ajuda a dormir. Não, ele já supriu suas necessidades. Deus honrou o teu posicionamento de fé. Porque você entendeu, falou, não, eu vou para cima, eu tenho fé, eu vou fazer. Então o caminho é esse, eu vou jejuar, vou orar e o senhor vai responder. Eu vou nem que eu tenho que pagar o preço de morrer, mas eu vou fazer, e eu sei que o senhor vai fazer. E o senhor dá a resposta à nossa fé. Respostas ao posicionamento de fé nosso, a prática da palavra, né? Glória a Deus por isso. Forte, forte. Glória a Deus. Forte demais o testemunho. Glória a Deus, Fabi. Alguém Amém. quer mais dar um testemunho? Saudade de você, viu, Neguinha? Ó, a Lu também tá falando que tá com saudade de você. Tá todo mundo com saudade de você aqui. Quem que tá com saudade da Fabi? Ê! Olha lá, todo mundo com saudade da Fabi, ó. Quinta-feira eu tô aí. Aí, todo mundo com saudade de você. Obrigado pelo. Alguém mais tem algum testemunho que queira abrir o microfone, queira falar? Não sejam tímidos. Deus não lhes deu um espírito de timidez, sim de ousadia e de poder. Amém? Ninguém quer mais falar e dar nenhum testemunho aí? Ninguém tem um testemunho forte desse aí para dar também? Hã? Esse testemunho aí foi forte. Oh, vocês estão muito tímidos. Ou vocês estão me enganando, vocês não estão mais aí, estão com a câmera fechada, só está o nome de vocês aí, está aberto aqui. Tá todo mundo dormindo. Está todo mundo já dormindo, fala, pô, o pastor está meio bravo hoje. Eita, glória. Oi, sim. Deus abençoe. Amém, amém. Então, amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Por hoje encerramos mais uma aula nossa, mais um encontro nosso. Glória a Deus. Sejam abençoados e avancem na prática dessa palavra. Vamos para cima, porque chegou o tempo. Não se esqueçam, quinta-feira temos culto de ceia. O Senhor será tremendo, teremos a participação, nosso amigo, nosso associado, sócio ministerial, pastor e profeta, estará aqui conosco, ministrando as nossas vidas. Claudinei virá lá de Campinas, especialmente para nos servir aqui. Então, aumente as esperanças de vocês aí, põe lenha nessa fogueira aí no coração de vocês. E é exatamente isso, né? Uma vez
Eu não lembro quem foi o pastor que eu escutei falando isso, né? Mas o ajuntamento dos santos na igreja é como assim, né? A gente vai para a igreja avivado, né? Vai todo ali fervoroso no espírito, né? Aí é como se fosse um carvão em brasa, né? Aí junta com mais um irmão que vem, que junta outro carvão em brasa, junta com outro, não sei o quê, de repente tá feito aquele braseiro e o fogo, pá! E aí o fogo vai que vai mesmo, não tem jeito, né? Agora, você deixa um carvão isolado, né, em brasa, ele vai apagando sozinho, né? Ele se consome sozinho, ele não produz o fogo, né? Então é importante esse ajuntamento dos santos. Amém? Glória a Deus. Foram abençoados? Amém. Então, glória a Deus. Continuem abençoados pela prática dessa palavra. Dani Boy, obrigado pela oração. Obrigado a todos por estarem conosco. Fabi, Simone, Pastor, tô com minha Luta mãe hoje, aqui. pastor. Amém. Oi? Tô com minha mãe hoje, chegou da Bahia, ó. Eita, Glória! Oi, querida! Pai seja contigo! Que prazer conhecê-la! Eu também, prazer conhecer você também. Amém, querida! Coisa boa, viu? Deus abençoe a senhora. Eu também. Prazer. Amém. Eu já amava a senhora sem conhecê-la, viu? Já amava a senhora sem conhecê-la. É. Viu? Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? E o fruto vosso aí é a Fabi. A gente ama essa moça de paixão, viu? Ela é muito amada. Ela é uma bênção. Amém, pastor. É que tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Fica com Deus. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Gente, fiquem na paz. Beijo. Até quinta. Quinta nos vemos. Vai, Beijão. beijo. Agora sim, dona Dina, você pode desligar.